Então, olá pessoal, boa tarde. Tivemos aqui de novo que fazer uma gravação, vazaram alguns áudios, peço aí desculpa a todos, né? Mas enfim, gente, vamos lá, vamos tratar aqui da nossa temática. E aí o título dessa transmissão ficou Esquerda de Araque, está relacionado aí à atitude do Cid Gomes, senador do PDT, que votou a favor da privatização da água, ou do projeto de lei que é comumente chamado de projeto de lei de regulação do saneamento, certo? Então, uma coisa muito clara, a água é algo muito importante para todas as pessoas. Ninguém vive sem água, nem animais, nem plantas, nem os seres humanos, enfim. A água, ela é importante para todo o setor produtivo do Brasil, então ela é um setor estratégico. Então, quem domina a água vai, digamos assim, coordenar a produção do país, certo? Então, seria muito importante que o Estado brasileiro, que ele mantivesse o controle sobre os lençóis de água e sobre a distribuição da água, certo? Mas uma política puxada pelo PSDBista Tasso Gereissati levou ontem a um verdadeiro 7-1 lá no Congresso, onde os senadores terminaram por votando por um placar muito elástico pela privatização da água. Então, agora as empresas privadas, elas cada vez mais estarão trabalhando aí na questão da distribuição da água, porque o discurso neoliberal é que o Estado não investe, por o Estado não investir, a população fica sem água, certo? Então, cabe lembrar que essas pessoas que dizem isso são elas que estão lá administrando o Estado, como o próprio senador multimilionário, detentor de um patrimônio de 400 milhões de reais, Tasso Gereissati, certo? Então, eles mesmos que estão comandando o governo, eles não permitem que o setor público expanda e universalize a oferta de água e esgoto para a população brasileira, e agora eles vêm com esse papo porque não basta ser água, né? A água, ela tem que dar lucro para eles, tem que se tornar uma mercadoria. Então, nós precisamos definir que a água, ela não é mercadoria, ela é um bem muito importante, certo? E como tal, nós precisamos preservar e fazer com que ela tenha um preço acessível à maioria das famílias brasileiras que não têm condições de pagar, certo? Então, vamos ver aqui a matéria, para que a gente possa, então, comentar um pouco mais. Então, a matéria está aqui no 247, e o título é Cid Gomes volta pela privatização da água e vai aos trend tópicos do Twitter, né? Então, ele foi destaque aí no Twitter, e aí a matéria aqui do Brasil 247 vai trazer assim: PDT dos irmãos Cid e Ciro Gomes liberou a bancada e o Senado, e o senador cearense voltou e acompanhou o voto do vereador Tasso Gereissati, certo? Então, uma vez vale perguntar, para que uma oposição dessa, certo? Uma oposição que vota com o governo o tempo inteiro, então é algo muito escandaloso. Melhor que não tivesse para não submeter os populares, as pessoas que votaram, pensando que os políticos do PDT, Partido de Trabalhadores, geralmente, né, com a história aí do Leonel Brizola e tudo mais, pensando que essas pessoas iriam defender o interesse das classes menos favorecidas e, na verdade, o que nós temos aí? O senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, chegou aí aos assuntos mais comentados do Twitter nessa quarta-feira, no caso ontem, após votar a favor do projeto de lei 4162/2019, que é o novo marco regulatório de saneamento básico. Eles não dizem que é uma privatização, usem esse termo eufemístico aqui para, digamos assim, ludibriar a população. Então, o PDT fez oposição ao PL, ou seja, ao projeto de lei, mas no final liberou a bancada. Então, o Cid Gomes, ele não guardou nenhuma coerência com essa questão aí
da privatização da água. O projeto facilita a entrada de empresas privadas no setor de saneamento e estabelece metas na universalização do serviço. Então, foi aprovado no Senado por 65 votos a 13, certo? Então, foi uma verdadeira passada de boiada, como disse lá o Ricardo Salles, né, o ministro do Meio Ambiente. Então, passou-se a boiada lá no Senado Federal e aprovaram a lei que favorece aí, que libera para os grandes grupos econômicos que já têm muito dinheiro, lucrar mais em cima da população, tá? Então, pessoal, é bom nós destacarmos o seguinte, o PDT passa por um momento muito crítico. A impressão que temos é que o PDT, o partido foi sequestrado por pessoas que elas simplesmente usam a sigla de um partido trabalhista ou outrora trabalhista para apoiar o governo e apoiar os interesses das empresas aí. E aí cabe ressaltar o seguinte, muita gente, vamos dizer aqui as pessoas que estão, Ivan Novaes assistindo, valeu Ivan, Rafael Araújo, boa tarde Rafael, e Edinaldo Bonfim Salles. Então, valeu galera aí pela audiência, né? Então vale, pessoal, ressaltar o seguinte, que não vale a pena privatizar, colocar serviço das empresas privadas, essa história de saneamento básico. Tá? Os precedentes históricos que o Brasil possui não são legais, certo? Então, São Paulo já privatizou, as empresas exploraram por um tempo, mas as empresas só privatizaram, elas geralmente só assumem o serviço depois que o próprio governo cria as instalações e coloca operante. Aí depois as empresas entram, depois que o serviço já está operante, ganham dinheiro por um certo período e depois abrem falência e vão embora, certo? Porque são empresas. Elas estão aí para isso, elas estão aí para universalizar o serviço de atendimento de água e esgoto, elas estão para ganhar dinheiro, então elas não guardam aí nenhum compromisso com a população em geral. Tá? E aí sempre cai no colo do Estado. Um outro fator é o seguinte, o dinheiro que essas empresas geralmente investem, porque geralmente as empresas dizem que o Estado ele não universaliza, ele não investe, ele não é eficiente na questão da oferta do bem ou serviço público, certo? Mas quando as empresas privadas investem, elas pegam dinheiro no BNDES, ou seja, dinheiro do próprio Estado, tá? Nas chamadas parcerias público-privadas, às vezes, certo? Que nós costumamos chamar de parceria cara a cor, onde as empresas entram com a cara e o Estado entra com o resto, certo? Então, por muitos anos já se tentou privatizar o serviço de água e esgoto, e nos locais onde o serviço é privatizado, ele também não se universalizou, certo? Como São Paulo, como Minas Gerais. Marcos Lisboa, boa tarde, meu nobre. Né? Então, pessoal, é interessante nós colocarmos isso sobre essa questão, porque não só o Brasil tem um precedente de privatização negativo, como países do primeiro mundo, no dito mundo civilizado, como a Inglaterra, a própria Alemanha e a França, eles privatizaram o serviço de água e tiveram que reestatizar porque as empresas não conseguiram nem expandir o número de reclamações dos cidadãos. E é muito importante nós sempre frisarmos a água como um bem, um direito do cidadão, porque ele envolve a própria saúde. As doenças hídricas, ou seja, as doenças que são veiculadas pela água, elas matam milhares de pessoas, né? Elas matam milhares de pessoas todo ano no mundo inteiro. São milhões de pessoas que morrem por causa de doenças hídricas. Então, é um assunto muito sensível que merece toda a atenção, mas que parece que as pessoas que se dizem defensoras dos direitos do cidadão simplesmente estão virando as costas, estão votando com o governo. Davis Marinho, boa tarde, amigão, bem-vindo. Certo? Então, pessoal, que situação nós estamos vivendo? É um verdadeiro pesadelo.
já não bastasse o desgoverno Bolsonaro, nós temos aí agora uma oposição que, poxa, deixa patente a incompetência do Bolsonaro, uma oposição que vota com o governo. Dá para chamar de oposição? É possível? Responda aí nos comentários, né? Se é possível chamar uma pessoa que dá um voto desse ou que não faz a mínima mobilização para resistir aos tentáculos do capital sobre os bens naturais, se dá para chamar uma pessoa dessa de candidato ou político dos trabalhadores, né? O Ciro Gomes está até agora tentando explicar para os seus eleitores o voto do irmão lá, né? O Davis está colocando aqui, não conheço sobre o projeto. Certo, Davis? Trata-se de um projeto de lei, deixa eu olhar o número que eu esqueci aqui, 4162, projeto de lei 4162, que trata do marco regulatório do saneamento básico, foi votado ontem e foi 69-13. Então, esse projeto, ele estabelece exatamente o quê? Ele estabelece que, a partir de agora, quem vai ofertar serviço de água e saneamento nos estados e municípios é cada vez mais as empresas privadas. E aí nós estamos destacando que é um modelo complicado que não funcionou em lugar nenhum. O Brasil já tem precedentes muito negativos, certo? Essa história das privatizações no Brasil começa lá com o governo Collor, nos anos 90. O governo Fernando Henrique privatizou várias empresas públicas na velha lógica neoliberal de que o Estado ele é ineficiente, ou seja, o Estado, quando ele tenta ofertar todos os bens e serviços públicos, ele não consegue abraçar tudo, então ele termina oferecendo tudo com má qualidade ou deixa muitas coisas sem oferecer em termos de bens e serviços públicos, como água, transporte, supermercado, bancos, energia elétrica, né, certo? Então, obviamente, existem estudiosos que dizem o seguinte: nem Estado mínimo, nem Estado máximo, Estado necessário. Os lugares da empresa no capitalismo, eles são garantidos, mas o que nós passamos agora é um outro nível de inserção do capitalismo, ou seja, de avanço do capitalismo sobre os recursos naturais. Então, os recursos naturais estão escassos, os bens naturais estão escassos, e para as empresas garantirem os seus lucros, elas avançam violentamente sobre os poucos bens naturais que ainda restam. Então, o Tasso Gereissati, que é uma espécie de sócio das empresas, do grupo de empresas que produzem a Coca-Cola no mundo, um dos sócios mais ricos, certo? Esse pessoal, eles não querem mais produzir nem o refrigerante para ganhar dinheiro. Agora eles querem simplesmente pegar a água que a natureza nos deu e vender, certo? Para a população. E vale ressaltar o seguinte: nos países onde a água foi privatizada, onde as concessões passaram do público para o privado, a taxa de água, no caso a tarifa, ela chega aí a consumir 20% da renda das famílias, certo? Quando a Organização Mundial da Saúde diz que o ideal é que se consuma apenas 2% da renda familiar. Então, assim como no Brasil, em especial no estado do Pará, nós temos a energia mais cara do país, certo? O sistema de água caminha para a mesma situação, certo? De ser cara e ninguém garante que será bom, certo? Então, o sistema de água, ele também é difícil você não estabelecer monopólios. Termina acontecendo monopólios no serviço de oferta de água e de energia elétrica. Não é como o serviço de telefonia, que você tem sinais difusos, como sinais da Vivo, da Oi, da Claro, enfim. Desculpe a propaganda, mas é só uma ilustração, certo? Então, essas empresas aí, cada uma delas tem a condição de oferecer um sinal e o cliente pode escolher. Então, termina que o monopólio dos serviços de telefonia sendo diferente. Agora, no caso de água e energia elétrica, que são setores estratégicos, por muitas razões, como nós já falamos no início, certo? Tanto a água quanto a energia sustentam toda a cadeia produtiva e, logicamente, toda a economia de qualquer país, certo?
Então, o governo ele tinha que garantir preços módicos e qualidade, e ele não, digamos, terceirizar. Porque se pelo menos o governo terceirizasse e as empresas tirassem dinheiro do bolso delas e investissem, isso seria uma coisa. Mas não, o que o governo faz é exatamente o contrário, certo? O governo, ele cria a lei, as pessoas que estão lá, que são donos dessas empresas, ou acionistas, ou sócios, ou investidores, eles criam a lei, como o Tasso Gereissati encampou aí a lei do novo marco de saneamento, e depois eles criam as empresas para explorar o serviço, e essas empresas que são criadas, ou as empresas que já existem, pegam o próprio dinheiro emprestado no BNDES, né, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nos bancos públicos para, então, fazer o empreendimento. Então, é uma coisa que não tem lógica, sendo que eles terminam ofertando a qualidade e a expansão dos serviços para a população. Tá? Então, pessoal, é isso. Obrigado aí pela atenção de vocês. Vocês podem continuar nos seguindo, compartilhem nosso conteúdo, acesse lá o site Voz do Pará e venham debater com a gente lá no nosso canal também, do Voz do Pará no YouTube, certo? Nos siga no Twitter, no Instagram, e muito obrigado aí, tenham uma boa tarde a todos vocês, e nós estaremos sempre por aqui para que a gente possa bater esse papo legal sobre os diversos assuntos que são importantes, que são interessantes, certo? Tem muitos canais aí que trazem muitas coisas, mas são muito repetitivas e às vezes trazem poucos dados, mas nós estamos sempre nos esforçando para trazer assuntos que são relevantes e que a mídia, vocês vão perceber que a mídia comemorou, a mídia convencional, a Globo, a Record, o SBT, a aprovação da lei, porque na concepção e na forma como eles divulgam as coisas, a aprovação da lei de saneamento, do marco regulatório de saneamento, é uma coisa boa, vai universalizar, certo? Oh, gente, quanta inocência das pessoas que acreditam nisso. Quando foi que nós vimos o Tasso Gereissati do PSDB preocupado com a população pobre do nosso país, certo? Você já viu? Então, se você já viu, deixe nos comentários para que a gente possa depois, numa outra ocasião, discutir, tá? Então, essas pessoas não estão nem aí, elas só querem ganhar dinheiro. Regivan Almeida Assis. Valeu, Regivan, bem-vindo, amigão. Certo? Então, pessoal, é isso, né? Nós não podemos ser tão inocentes. O que essas pessoas querem é fazer com que as empresas dela, a Coca-Cola, a Nestlé, todas as empresas, a Ambev, todas as empresas que usam a água, lucrem mais, tá? Então, abraço, é isso aí, boa tarde.